Livro Persuasão de Jane Austen, capítulo 5. Na manhã marcada para a visita do almirante e da Sra. Croft a Kellynch Hall, Anne achou muito natural fazer a caminhada quase que diária até a casa de Lady Russell e manter-se à parte até que tudo estivesse terminado. Mais tarde achou muito natural lamentar ter perdido a oportunidade de vê-los. O encontro das duas partes foi amplamente satisfatório e concluiu todo o negócio de uma só vez. Cada uma das damas estava previamente bem disposta a um acordo e, portanto, só tinha olhos para as boas maneiras da outra. E no que se refere aos cavalheiros, reinou entre eles um bom humor tão cordial, uma generosidade tão aberta e confiante da parte do almirante que não poderia deixar de influenciar Sir Walter, o qual, aliás, induzido pelas lisonjeiras afirmações do Sr. Shepherd, segundo o qual o almirante o conhecia de fama como um modelo insuperável de boa educação, se comportou com grande distinção e polidez. A casa, os terrenos e a mobília foram aprovados. Os Croft foram aprovados, as condições, os prazos, tudo estava correto, e os escrivães do Sr. Shepherd foram postos para trabalhar, sem ter havido sequer uma diferença preliminar a modificar em toda a escritura. Sir Walter, sem hesitar, declarou o almirante o marinheiro mais bem apessoado que jamais vira, e chegou a dizer que se o seu próprio criado pessoal tivesse penteado o cabelo dele, não se envergonharia de ter visto com ele em nenhum lugar. E o almirante, que com complacente cordialidade observou a esposa no caminho de volta através do parque, estava certo de que logo chegaríamos a um acordo, minha querida. Apesar do que nos disseram em Taunton, o baronete não é um gênio, mas parece ser boa pessoa. Cumprimentos recíprocos que mais ou menos se equivaliam. Os Croft deviam tomar posse da casa no dia de São Miguel, e como Sir Walter propôs mudar-se para Bath no mês anterior, não havia tempo a perder para levar adiante os preparativos necessários. Lady Russell, certa de que não permitiriam que Anne participasse de modo algum da escolha da casa em que iam habitar, era muito contrária à ideia de vê-la mandada para fora dali tão rapidamente e queria tornar possível que ficasse para trás até que ela mesma a levasse a Bath depois do Natal, mas não pôde ver um convite bem amplo como queria, mas tendo compromissos que deviam afastá-la de Kellynch por várias semanas, não pôde fazer um convite bem amplo como queria, e Anne, embora temesse o possível calor de setembro no branco esplendor de Bath e lamentasse perder toda a doce e melancólica influência dos meses de outono no campo, não achava que, tudo bem considerado, quisesse permanecer. Ir com os outros seria mais correto, mais prudente e, portanto, deveria provocar menos sofrimentos. Ocorreu algo, porém, que lhe impôs outro dever. Mary, muitas vezes um pouco abatida e sempre muito preocupada com as próprias lamúrias e sempre habituada a exigir a presença de Anne quando algo não ia bem, estava indisposta e, prevendo que não teria um único dia de saúde em todo o outono, suplicou ou antes exigiu, pois aquilo não era um pedido, que ela viesse a Uppercross Cottage e lhe fizesse companhia em vez de ir a Bath. Não posso ficar sem a Anne? Assim raciocinava Mary, e a resposta de Elizabeth era: então tenho certeza de que é melhor a Anne ficar, pois ninguém vai precisar dela em Bath.
ser requisitada por ser útil, embora num estilo inadequado, pelo menos é melhor do que ser rejeitada como completamente inútil. E Anne, feliz por verem nela alguma serventia, feliz por lhe atribuírem um dever preciso, e sem dúvida longe de lamentar que o cenário de tudo aquilo fosse o campo e sua própria terrinha, aceitou ficar com prazer. O convite de Mary resolveu todos os problemas de Lady Russell e, assim, logo foi resolvido que Anne não iria a Bath até Lady Russell levá-la, e nesse inteirinho viveria ora em Uppercross Cottage, ora em Kellynch Lodge. Até aí tudo ia perfeitamente bem, mas Lady Russell ficou quase chocada quando de repente veio a saber que algo havia dado errado numa parte do plano de Kellynch Hall, a saber que a senhora Clay fora convidada a ir a Bath com Sir Walter e Elizabeth como uma importante e valiosa auxiliar desta em tudo que teria de enfrentar. Lady Russell lamentava profundamente que tal medida tivesse sido tomada, algo que a deixava atônita, magoada e amedrontada, e a afronta que aquilo representava para Anne por ser a senhora Clay considerada tão útil enquanto Anne era tida como absolutamente imprestável, agravava ainda mais a situação. Anne, por seu lado, já se acostumara àquelas afrontas, mas percebia a imprudência daquele arranjo tão nitidamente quanto Lady Russell, com uma boa dose de silenciosa observação e um conhecimento que muitas vezes desejava fosse menor do caráter do pai, estava ciente de que era mais do que possível que aquela intimidade tivesse as mais sérias consequências para a família. Não imaginava que o pai tivesse no momento ideias desse tipo. A senhora Clay tinha sardas, um dente saliente e um punho deformado, sobre o que ele fazia continuamente comentários severos na ausência dela. Ela era jovem, porém, e certamente tinha uma boa aparência geral, e com uma mente aguda, porém, e certamente, e maneiras sempre agradáveis, possuía atrativos infinitamente mais perigosos do que os meramente físicos. Anne estava tão impressionada com a gravidade do perigo que não podia deixar de tentar torná-lo perceptível à irmã. Tinha poucas esperanças de ser bem sucedida, mas Elizabeth, que no caso de tal revés ficaria em situação muito mais lastimável do que ela própria, jamais teria motivos para repreendê-la por não ter sido avisada de nada. Falou e pareceu apenas ofender. Elizabeth não podia imaginar como uma suspeita tão absurda pudesse passar pela sua cabeça, e indignada respondeu que cada uma das partes interessadas conhecia perfeitamente sua situação. A senhora Clay, disse ela enfática, jamais se esquece de quem é, e como conheço melhor os sentimentos dela do que você, posso garantir que sobre o assunto casamento eles são especialmente delicados, e que ela reprova toda desigualdade de condição e de berço mais veementemente do que a maioria das pessoas. E quanto ao papai, não me parece que ele, que por nossa causa se manteve solteiro durante tanto tempo, devesse ser objeto de suspeitas agora. Concordo que, se a senhora Clay fosse uma mulher bonita, poderia ser errado mantê-la tão próxima de mim. Não que alguma coisa nesse mundo, tenho certeza, pudesse induzir papai a fazer um casamento desigual, mas isso poderia fazê-lo infeliz. Mas a coitada da senhora Clay, que com todos os seus méritos nunca pôde ser considerada mediocremente bonita, eu realmente acho que a pobre senhora Clay pode permanecer aqui em perfeita segurança. É de imaginar que você nunca tenha ouvido o papai falar
falar das desgraças do aspecto físico dela, embora eu saiba que você ouviu isso 50 vezes. Aquele dente e aquelas sardas. As sardas não me repugnam tanto quanto a ele. Eu sei de um rosto que não estava materialmente desfigurado por ela, mas ele as abominava. Você deve tê-lo ouvido falar das sardas da Sra. Clay. Não há defeito físico, explicou Anne, que modos agradáveis não possam aos poucos fazer aceitar. Tenho uma opinião bem diferente a esse respeito, retorquiu Elizabeth brevemente. Maneiras agradáveis podem valorizar um rostinho bonito, mas não podem modificar um rosto insignificante. Seja como for, como estou muito mais envolvida no caso do que qualquer outra pessoa, considero completamente desnecessários os seus conselhos sobre o assunto. Anne nada tinha a acrescentar, feliz porque o caso estava encerrado e não completamente desesperançada de ter feito algum bem. Elizabeth, embora magoada com a suspeita, podia tornar-se mais alerta depois da conversa. A última tarefa da carruagem de 4 cavalos foi levar Sir Walter, a Sra. Elliot e a Sra. Clay até Bath. O grupo estava muito animado. Sir Walter condescendeu a cumprimentar com reverência todos os constrangidos rendeiros e camponeses aos quais fora indiretamente sugerido que deviam apresentar-se para as despedidas, e ao mesmo tempo Anne se dirigiu com uma espécie de desolada tranquilidade para Kellynch Lodge, onde devia passar a primeira semana. Sua amiga não estava mais animada do que ela. Lady Russell sentiu demais essa ruptura da família. A respeitabilidade deles era-lhe tão cara quanto a sua própria, e a convivência diária com eles se tornara preciosa como um hábito. Era doloroso ver seus jardins desertos e ainda pior prever as novas mãos em que cairiam, e para fugir da solidão e da melancolia de um vilarejo tão alterado e não estar presente quando o almirante e a Sra. Croft chegassem, decidira fazer que a sua própria ausência de casa começasse quando se separasse de Anne. Assim, as duas mudanças se fariam ao mesmo tempo, e Anne desceu em Uppercross Cottage na primeira parada da viagem de Lady Russell. Uppercross era um vilarejo de dimensões medianas que alguns anos antes era todo de velho estilo inglês, com apenas 2 casas de aspecto superior ao das casas dos camponeses e lavradores, a mansão do fidalgo com seus muros altos, grandes portões e velhas árvores, sólida e antiquada, e a casa paroquial compacta e estreita, fechada em seu jardim bem cuidado, com as suas janelas de 2 batentes adornadas por uma videira e uma pereira. Mas, por ocasião do casamento do jovem fidalgo, o vilarejo sofrera melhorias, com uma das casas de colonos sendo elevada à condição de chalé para servir de residência a ele, e Uppercross Cottage, com sua varanda, janelas à francesa e outros ornamentos, tinha iguais probabilidades de atrair os olhares do viajante que o aspecto mais sólido e imponente da casa grande, cerca de 1/4 de milha mais adiante. Ali Anne se hospedara com frequência, conhecia os costumes de Uppercross tão bem quanto os de Kellynch. As duas famílias encontravam-se tantas vezes, estavam tão acostumadas a todo momento, entrar na e sair da casa uns dos outros, que era até uma surpresa para ela encontrar Mary sozinha, mas estando sozinha, era mais do que normal que também estivesse indisposta ou deprimida. Embora mais prendada do que a irmã mais velha, Mary não tinha a inteligência ou o equilíbrio de Anne. Quando estava bem e alegre e recebia a devida atenção, era animadíssima e tinha um excelente humor, mas qualquer indisposição a abatia completamente. Não suportava a solidão e, tendo herdado
dado boa parte da presunção dos Elliot, estava sempre inclinada a somar aos seus problemas o de se imaginar desdenhada e maltratada. Fisicamente era inferior a ambas as irmãs, e mesmo na flor da juventude, só alcançara a condição de ótima menina, estava agora deitada num sofá desbotado da bela salinha de estar, cuja outrora elegante mobília fora aos poucos se desgastando sob a influência de 4 verões e 2 crianças, e a chegada de Anne saudou-a assim. Então finalmente você chegou? Estava começando a achar que nunca mais ia vê-la de novo. Estou tão mal que nem consigo falar. Não vi ninguém a manhã inteira. Sinto muito por encontrá-la indisposta, tornou Anne. Você me mandou tão boas notícias na quinta-feira. É verdade, eu fiz o que podia. Sempre faço, mas estava longe de sentir bem aquele dia. E acho que nunca passei tão mal em minha vida como hoje de manhã, indisposta demais para ser deixada sozinha. Com certeza. Suponha que eu sofresse algum ataque terrível e não conseguisse tocar a campainha, e então Lady Russell nem mesmo desceu da carruagem. Acho que ela não entrou nessa casa nem 3 vezes durante o verão. Anne deu uma resposta conivente e perguntou pelo marido dela. Charles saiu para caçar. Não o vejo desde as 7 da manhã. Ele quis ir, apesar de eu ter-lhe dito como me sentia mal. Ele disse que não demoraria muito, mas ainda não voltou e já é quase 1 hora. Garanto a você que não vi viva alma esta manhã inteira. Os seus filhinhos não estiveram com você? Estiveram, enquanto pude suportar o barulho, mas eles são tão travessos que me fazem mais mal do que bem. O pequeno Charles não se importa com nada do que digo, e o Walter está ficando igual a ele. Você logo vai melhorar agora, tornou Anne alegremente. Você sabe que eu sempre a curo quando chego. Como vão os seus vizinhos da casa grande? Não tenho notícias deles. Não vi nenhum deles hoje, a não ser o Sr. Musgrove, que parou e falou através da janela, mas sem descer do cavalo, e, embora ele lhe contasse como estou adoentada, nenhum deles veio visitar-me. Acho que tal visita não estivesse nos planos das senhoritas Musgrove, e elas só fazem o que lhes convém. Talvez elas venham ainda esta manhã, ainda é cedo. Garanto que nunca sinto falta delas. Elas falam e riem demais para o meu gosto. Anne, sinto-me tão mal. Foi muita desconsideração sua não vir na quinta. Minha querida Mary, lembre-se de como me mandou ótimas notícias de você. Escreveu um bilhete muito animado e disse estar perfeitamente bem, sem precisar de mim. E sendo esse o caso, você deve saber que era meu desejo permanecer com Lady Russell até o último momento, e além do que sentia por ela, eu estava realmente tão atarefada, tinha tanta coisa para fazer, que não podia sair de Kellynch mais cedo sem problemas. Pobre de mim, o que você poderia ter para fazer? Muitíssimas coisas, eu lhe garanto, mais do que posso lembrar num só momento, mas posso enumerar algumas delas. Tenho trabalhado numa cópia do catálogo dos livros e das pinturas do papai. Fui diversas vezes ao jardim com Mackenzie, tentando entender e fazê-lo entender quais das plantas de Elizabeth são para Lady Russell. Tive também de resolver todos os meus probleminhas pessoais, de dividir os livros e as partituras e de refazer todas as minhas malas, por não ter entendido a tempo o que fora decidido sobre os carros. E houve algo mais difícil que tive de fazer, Mary: ir a quase todas as casas da paróquia para uma espécie de despedida. Disseram-me que eles queriam isso, mas tudo isso exige muito tempo. Muito bem. E depois de uma breve pausa: mas você não me perguntou nada sobre o nosso jantar de ontem com os Poole. E você foi? Não me perguntei nada porque concluí que você devia ter sido obrigada a cancelar o jantar. Sim, eu fui. Eu estava muito bem ontem, não tinha problema nenhum até hoje de manhã. Teria sido estranho não ir. Estou feliz em saber que você estava bem e espero que se tenha divertido. Nada demais, a gente sempre já sabe como será o jantar. E quem
vai estar presente. É tão incômodo não ter sua própria carruagem. O senhor e a senhora Musgrove me levaram e estava tão cheia. Os dois são tão gordos e ocupam tanto espaço. O senhor Musgrove sempre vai na frente e lá fui eu esmagada no banco de trás com Henrietta e Louisa, e acho bem provável que a minha doença de hoje se deve a isso. Um pouco mais de perseverança na paciência e de alegria forçada da parte de Anne produziram quase uma cura de Mary. Ela logo conseguiu sentar-se no sofá e começou a ter esperança de levantar-se até a hora de jantar. Em seguida, esquecendo-se de pensar naquele problema, já estava do outro lado da sala a arrumar um vaso de flores. Comeu então um prato de carne fria e em seguida se sentiu bem o bastante para propor um passeio a pé. Aonde vamos? Disse ela quando estavam prontas. Acho que você não vai querer ir à Casa Grande antes que eles venham ver você. Não tenho absolutamente nada contra isso, retorquiu Anne. Nunca me passaria pela cabeça ter tanta cerimônia com gente que conheço tão bem como a senhora e o Sr. Musgrove. Ah, mas deveriam vir visitar você o mais rápido possível. Deveriam perceber o que lhe é devido como minha irmã. Podemos, porém, ir e ficar com eles por um tempinho, e quando acabarmos podemos apreciar o passeio. Anne sempre considerara muito imprudente esse estilo de relacionamento, mas desistira de combatê-lo, por crer que, embora houvesse de ambas as partes contínuos motivos de atrito, nenhuma das famílias podia agora passar sem isso. Assim, à Casa Grande elas foram, para permanecerem por meia hora sentadas na salinha quadrada e antiquada, com um tapetinho e um assoalho reluzente, a qual as atuais filhas da casa vinham aos poucos dando certo elegante ar de confusão, com um grande pianoforte e uma harpa, floreiras e mesinhas em todos os cantos, seus modelos dos retratos pendurados na parede revestida de madeira, seus cavaleiros em veludo azul e as damas em cetim vissem o que se passava, soubessem daquela derrocada de toda ordem e elegância. Os retratos pareciam observar tudo aquilo pasmos. Os Musgrove, como suas casas, estavam na fase de transformação, talvez de progresso. O pai e a mãe tinham o velho estilo inglês e os jovens o novo. O senhor e a senhora Musgrove eram gente muito boa, cordiais e hospitaleiros, não muito educados e de modo algum elegantes. Seus filhos tinham mente e maneiras mais modernas. Eram uma família numerosa, mas os dois únicos adultos, salvo Charles, eram Henrietta e Louisa, mocinhas de 19 e 20 anos que haviam trazido da escola em Exeter toda a costumeira bagagem de prendas e eram agora iguais a milhares de outras moças que vivem para ser elegantes, felizes e alegres. Suas roupas eram requintadas, seu rosto bonitinho, seu humor excelente, suas maneiras descontraídas e agradáveis. Em casa gozavam de certa autoridade e fora de simpatia geral. Anne sempre as considerara uma das criaturas mais felizes que conhecia, mesmo assim poupada como todos nós somos por certo cômodo sentimento de superioridade, do desejo de mudar de lugar com elas. Ela não abriria a mão de sua mente mais refinada e culta por toda a alegria delas, e nelas só invejava aquele aparentemente perfeito bom entendimento recíproco, aquele bem-humorado afeto mútuo que conhecera tão pouco em suas próprias relações com as irmãs. Foram recebidas com grande cordialidade. Nada parecia ir mal na família da Casa Grande, que era, como Anne muito bem sabia, a última a dever ser condenada. A meia hora passou-se agradavelmente em conversas, e não se surpreendeu nem um pouco ao ver ambas as senhoritas Musgrove se juntarem a elas para o passeio, a um convite especial de Mary.